dia, casais! Tudo bem com vocês? Hoje vamos para a última parte do capítulo que estamos estudando, Casamento segundo o Coração de Deus. E vamos dar uma breve, na verdade, recapitulada naquilo que nós já aprendemos na última aula, né? Então, nós estamos trabalhando Gênesis 2, de 22 a 25. E nesses versículos nós tiramos alguns pontos para a gente entender melhor, né, como é o casamento segundo Deus. E em Gênesis 2, 22, nós colocamos ali a entrada da noiva. Né? Então, a entrada da noiva é algo sempre muito esperado no casamento. Né? A gente sempre que vai no casamento, o momento mais esperado, né, além da festa para alguns, né, é a entrada da noiva, a entrada triunfal, né, e tem todo um preparo, algo que vai ser assim, né, o vestido que ela vai usar, é sempre algo muito esperado, né, para os convidados, né, num casamento, numa cerimônia, e principalmente para o noivo, né, toda aquela expectativa, e a gente pode ver um pouquinho disso, né, com Adão, como foi com Adão. Adão já dava nome lá para os bichos, vendo que todos tinham um par, e ele sozinho. Deus também conhecendo os corações, né, Deus sabia que aquilo não era bom, e preparou uma auxiliadora, alguém que veio complementar, né, e auxiliar essa missão aqui, como já vimos na aula retrasada, de Adão aqui. E Deus criou Eva. Então, para Adão foi algo que ele estava aguardando muito. E aí a gente entra no segundo ponto, que são os primeiros votos de casamento, que é quando Adão vê, né, Eva e fala: agora sim, essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne, então vou chamar de varoa, né? E foi algo realmente maravilhoso, e que Adão gostou, e que Adão agora se sentia completo, né? E depois em Gênesis 24, nós vimos a declaração de casamento, que foi no ponto onde nós paramos, e que dentro desse ponto nós veremos 3 subpontos, né? Onde só nesse versículo: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Nós vamos tirar 3 subpontos importantes aí para a gente trabalhar. Primeiro é a exclusividade, né, que nós começaremos com esse subponto, que é a parte que diz o começo do versículo: deixa o homem pai e mãe, né? Então, em cima desse versículo, a gente aprende que os laços entre pai e mãe vão dar lugar agora a um novo relacionamento, a um novo tipo de relacionamento. Então, de um relacionamento de sangue, né, que é aquele que nós temos com os nossos pais, por incrível que pareça, vai se transformar ainda em com uns laços mais fortes ainda. Por quê? Porque de 2 agora se tornam 1. Então é muito mais forte. E tem um trecho aqui do livro que eu vou ler e que resume um pouquinho disso, que diz assim: seu casamento deve ser mais importante do que qualquer outra coisa. Nenhum ser humano deve receber mais do que seu amor, energia, esforço e compromisso do que o seu cônjuge. Deus pede que o homem deixe pai e mãe, por mais forte que tenha sido esse relacionamento, para formar uma nova união, que deve ser uma força ainda mais importante e poderosa em sua vida. Então aqui a gente consegue ter uma ideia, né, do quanto é forte esse relacionamento. E a Bíblia mostra isso, né? Então, o ato de entrega feita pelo pai
na cerimônia, demonstra que agora é um novo lar que se inicia, né? E que esse lar, esse novo lar, deve refletir a glória de Deus, que é isso que Deus espera de um lar, né? Então, nós já aprendemos muito em sala de aula, como a gente está vendo sobre exclusividade, sobre interferências de terceiros, né? De pais, amigos, parentes. A gente já viu que hoje em dia não só isso interfere hoje numa relação, mas a internet, a televisão, o celular, tudo isso também acaba interferindo de alguma forma no casamento hoje em dia, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado e dentro daquilo, e dentro dessa questão de parentes, amigos, não quer dizer que a gente também tem que viver longe, apesar de que para alguns casais essa seria a melhor alternativa, né? Viver um pouco mais distante. Mas a gente precisa impor os limites, como a gente já trabalhou tantas vezes em sala, né? Saber falar, saber mostrar, por exemplo, para os pais que até aquele ponto tudo bem, mas passou dali é algo que precisa ser discutido entre esposo e esposa sem a interferência deles, né? E não só com pais, sogros, amigos. A gente precisa sempre saber até onde a gente pode deixar que esse tipo de relacionamento interfira no nosso casamento. E é aquilo, não é que a gente sabe que não é o deixar aqui não significa abandonar, né? A gente só precisa realmente mostrar até onde eles podem opinar, podem, né? A gente sabe que aconselhamento de pessoas que já têm uma experiência é sempre bem-vindo, mas a gente precisa saber que de um ponto em diante é com o casal. E aí a gente vai também para o segundo ponto, que é fidelidade, que é a parte aí do meio desse versículo 24, que é e se une a sua mulher. Então aqui é uma fidelidade, não é só uma fidelidade que é demonstrada por cônjuge, né? Não é feita ali no momento dos votos nem nada, mas principalmente uma fidelidade, uma aliança que foi feita com Deus, né? Então, a partir do momento que a gente se casa, primeiramente Deus, né? E acontecendo dessa forma, a gente sabe que o restante vai ser muito mais tranquilo, muito mais fácil de se cumprir. Então, ele espera isso do casal e a gente vê assim muito na nossa sociedade e dentro da própria igreja, que muitas vezes é um relacionamento superficial, que não é um compromisso que é levado a sério, né? Então a gente deve realmente levar a sério esse voto que nós fazemos no ato, né, do nosso compromisso conjugal. E tanto que tem um versículo, né, que diz lá em Eclesiastes, que fala: melhor é que não votes do que votes e não cumpra. Então Deus realmente dá muita importância para aquilo que você fez, os votos que você fez. E hoje a gente vê, né, a gente vai em casamento, é um voto mais lindo que o outro. Às vezes o noivo fica lá, a noiva fica lá meses programando um voto, e a coisa mais linda na hora do casamento, aquela troca de votos, mas isso não pode ser só naquele momento, né? Então a gente sabe que isso tem que ser até que a morte o separe, e que a gente possa realmente cumprir aquilo que nós votamos quando nos casamos, né? Que seja verdadeiro. O terceiro subponto é a intimidade, tornando-se os dois uma só carne, né? É a junção do deixar e do unir, né? Muito lindo, né?
Então eu vou ler uma parte aqui do livro que também mostra bem sobre isso e que resume, né, um pouquinho de como deve ser. O casamento é uma união tão profunda entre dois indivíduos que eles se tornam praticamente uma só nova pessoa. A expressão unir-se significa fazer uma aliança ou contrato irrevogável. Essa aliança une todos os aspectos da vida das duas pessoas. Elas perdem parte considerável da sua independência. Em amor, doam-se inteiramente uma à outra. Portanto, chamar o casamento de uma só carne significa que o sexo é, ao mesmo tempo, símbolo dessa união legal e pessoal e meio de realizá-la. A instrução bíblica é para que você não se una fisicamente a alguém a menos que esteja disposto a se unir a essa pessoa também no âmbito emocional, pessoal, social, econômico e legal. Não se desnude nem se torne vulnerável fisicamente diante de outra pessoa sem se tornar vulnerável também em todos os outros sentidos, pois você abriu mão da sua liberdade e assumiu o compromisso do casamento. Olha só como isso é profundo, né? E lendo esse trecho, a gente consegue ter uma ideia, né, do relacionamento íntimo criado por Deus. E a gente vê que hoje o quanto isso está deturpado, né? É assim. E aí, infelizmente, como eu já disse anteriormente, não é só na sociedade aí fora, na igreja também. O pecado e a falta de conhecimento de Deus banalizaram muito, né, esse ato tão profundo de duas pessoas, né? Então, a ponto de não só acontecer para suprir uma necessidade, né, que demonstra a falta de compromisso, mas entre duas pessoas que não foram idealizadas por Deus para se relacionarem fisicamente desde o princípio. Então, é algo que as pessoas hoje fazem para realmente satisfazer, né? Então, às vezes, eu conheci hoje uma pessoa, né, e hoje mesmo já aconteceu algo que Deus planejou de forma totalmente diferente, né, do que aquilo que nós vemos hoje na nossa sociedade. E eu vou ler um outro trecho aqui que é bem interessante também, que diz assim: a relação sexual torna-se uma expressão concreta do estímulo, encorajamento, engajamento e alegrias mútuos que serão expressados em todas as áreas da sua vida a dois. Veja que belo retrato da união e da comunhão. Adão e Eva estavam ambos em Adão antes de Deus instituir o casamento. A vida que Deus soprara já lhes era comum, mas não lhes era possível ter comunhão. Então Deus tomou uma costela de Adão, formou Eva e trouxe-a para Adão. Ainda tinham a vida em comum, mas agora tinham a capacidade de também terem comunhão. Por Deus ter criado o casamento, passaram a ser um e também ter intimidade. É isso que Deus quer que para o casamento, união e comunhão. Então aí, né, a gente vê a ideia que Deus tem dessa intimidade, né? Ele tirou algo de Adão, né, uma parte de Adão, para formar Eva, e quando os dois estão juntos, né, por isso se torna um, né? Muito lindo isso. E é essa intimidade que Deus quer para o casal, né? Ele quer essa comunhão, né, o estarem juntos. Então, a gente vai entrar agora no versículo 25, que é o último ponto, que é a lua de mel, né? Ora, um e outro, o homem e a sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Então, essa era a descrição que acontecia no paraíso antes do pecado entrar no mundo, né? E o termo estavam nus
mostra a intimidade, a pureza, a inocência que existia entre eles. E que ela pode ser verdadeira no nosso casamento quando realmente nós buscamos fazer a vontade de Deus, nós buscamos não honrar o nosso cônjuge, né, com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, buscando sempre fazer a vontade dele. Então a gente também pode viver essa intimidade que é projetada por Deus, né? Então que a gente possa realmente viver de forma que agrada ao Senhor, viver um casamento segundo Deus, né, honrando o nosso cônjuge, fazendo com que ele se sinta especial, né, e principalmente refletindo a glória de Deus no nosso casamento, né? Então, algo para fechar essa aula, uma frase que tem aqui no livro que resume o capítulo que nós vivemos agora. O casamento bíblico se constitui pelo ato definitivo de deixar sua família de origem, estabelecer uma aliança com seu cônjuge diante de Deus, culminando na consumação física dessa união. Então, que realmente possamos refletir a glória de Deus e viver um casamento segundo Deus, né? Aquilo que Deus planejou para nós. E que cada dia a gente possa, não só nós como pais, mas os líderes, né, possam ensinar isso aos jovens, aqueles que ainda não tiveram ainda não firmaram, né, ainda não tiveram esse compromisso de se relacionar, de casar, para que realmente eles possam entender a importância do casamento, né, dessa união aí sonhada e projetada por Deus, para que a gente possa viver. Então, que Deus abençoe a cada um de vocês e vamos orar para encerrar, tá bom? Senhor, eu quero te agradecer por esse estudo, te agradecer, ó Deus, porque aprendemos cada dia como a tua palavra é maravilhosa, porque a cada dia nós podemos aprender mais e mais do Senhor, a como vivermos um casamento que agrada ao Senhor. Obrigada, Deus, por tudo que o Senhor tem nos ensinado e que possamos realmente colocar em prática na nossa vida conjugal. É em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Tchau, casais. Deus abençoe. Tchau, tchau. Amém.